O Cerrado, com seus 45 milhões de anos de história evolutiva, é um sistema biogeográfico, de acordo com o professor Altair Salles, que se encontra em extinção e não se recupera plenamente jamais. O Cerrado brasileiro é considerado como a savana mais rica em biodiversidade do mundo, apresentando uma imensa variedade de espécies. Além de sua biodiversidade, o Cerrado também é responsável pela captação de água das chuvas e pelas nascentes que formam os rios das principais bacias hidrográficas do Brasil. Na área de abrangência do Cerrado, que se situam três grandes aquíferos, o Guarani, o Bambuí e o Urucuia, isso implica que a devastação do Cerrado afetaria a existência dessas nascentes e veredas. A riqueza do Cerrado tem sido ameaçada principalmente pela ação humana, que apresenta um processo de devastação bastante acelerado em relação aos últimos anos, sendo consequência do crescimento das cidades, a expansão de fronteiras agrícolas, queimadas, entre outros fatores. Dados do INPE mostram que os maiores picos de queimadas no Cerrado Goiano ocorreram em 2007 e 2010, com mais de 12 mil focos. A ocupação humana associada às práticas agrícolas é a principal causa do início dessas queimadas, que estão muitas vezes associadas à limpeza de áreas, facilitando sua propagação. O uso do fogo é proibido sem uma autorização de órgãos ambientais, porém é implementado em unidades de conservação como um método de prevenção. Infelizmente, são poucos os dados para a implementação de um manejo mais eficiente do fogo no Cerrado, sendo de grande valia estudos que tentam compreender essa grande força da natureza. Entretanto, vários estudos apontam para o fogo como elemento fundamental à estruturação de algumas paisagens do Cerrado, pois, logo após o fogo, a rebrota acontece de forma rápida, atraindo um variado contingente de herbívoros em busca de forragem nova, ou pela germinação de sementes que necessitam deste choque térmico para a quebra de sua dormência vegetativa. As queimadas promovem a abertura de frutos, possibilitando a liberação de sementes. Assim, um maior número delas sobrevivem, germinam e originam novas plantas. Em diversas situações e em biotipos específicos dentro do bioma cerrado, o fogo é uma das variáveis recorrentes que fazem com que as características específicas daquele biotipo se mantenham. Dessa forma, são necessárias estratégias para manejo do fogo referente à prevenção e o controle, como planejamento anual, formação de brigadas e técnicas especializadas, bem como o uso de fogo em queimadas controladas, queimadas prescritas e a supressão. Porém, para a definição dessas estratégias, é considerada a origem do fogo. Se for de atividades humanas, utiliza-se educação ambiental. Se for referente ao acúmulo de combustível, promove-se o manejo deste combustível. Dentre as possibilidades preventivas, há ainda o manejo sustentável ou integrado do fogo, envolvendo a participação social e alternativas ambientais, como adubação verde, agrofloresta, agricultura orgânica, arborização de pastagem e o manejo ecológico de pastagem. Na perspectiva da história ambiental, o fogo não é somente uma tecnologia humana. Ele próprio é um agente histórico enquanto força natural. Nosso esforço, nesse sentido, é de compreender que o fogo não consiste num problema. O problema fundamental é a ação antrópica através das queimadas. O uso do fogo de maneira predatória está relacionado com uma certa visão sobre os cerrados, que foi construída, sobretudo no bojo dos processos de modernização da agricultura e de avanço da fronteira agrícola, durante o século XX e que parcialmente perdura até hoje. Essa interpretação trata do cerrado como um solo pobre, infértil, feio e que precisaria ser consertado para se tornar produtivo, especialmente para sua utilização na produção de monoculturas e pastagens para atividades pecuárias, o que também acarretou em transformações graduais de suas paisagens. Além disso, a produção de monocultura, com a substituição da vegetação nativa pela exótica, e o uso desenfreado de agrotóxicos obstrui outros serviços ecossistêmicos prestados pelos sistemas do cerrado, como o abastecimento de aquíferos e rios, que necessitam do complexo radicular das vegetações nativas. Por outro lado, a implementação desses projetos no cerrado, muitas vezes, desconsiderou os saberes locais da pequena agricultura e das populações tradicionais indígenas e quilombolas, agravando problemas socioambientais. O cerrado continua desprotegido.
Sua sociobiodiversidade está ameaçada pelas mãos do capitalismo, que torna a natureza um recurso a ser explorado,